Israel tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vem sobre a nossa vida? Temos aprendido, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que entrou na fila dos pecadores, foi batizado nas águas, depois saiu das águas orando, a presença do Espírito Santo veio sobre ele, o guiou para o deserto, aonde ele foi tentado e venceu o diabo, por meio da palavra de Deus, com oração, com jejum, quando ele estava ali 40 dias orando e jejuando, se consagrando. Foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo e desceu do monte das tentações, saiu daquele deserto pela virtude do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. E ali ele pregou, na igreja onde ele cresceu, aonde ele desde menino seus pais lhe levavam, ele, cheio do poder do Espírito Santo, pregou a sua primeira mensagem. Foi rejeitado pelos ouvintes. Os ouvintes tentaram lhe apedrejar, lhe matar, mas não conseguiram, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aprendemos ontem que há atitudes que estão na nossa carne que impedem a presença do Espírito Santo de permanecer na nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre o que você pode fazer que vai atrair a presença do Espírito de Deus para a sua vida. Imagine aí a sua casa cheia de Deus. Imagine a sua família cheia do Espírito Santo. Como é que isso acontece? Vamos ler na palavra de Deus. Aqui tem resposta para tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Oh, glória a Deus! E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Diga graças a Deus. Aqui está o testemunho de Pedro na casa de Cornélio, que era um centurião romano, um homem que sempre orava às 3 da tarde, tinha um momento de oração, e ele era um homem bom, um homem justo. A Bíblia fala que gostava de ofertar, que ele gostava de ajudar, dar esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, que está aí no capítulo 10, versículo 2, quando a Bíblia traz as informações de quem era Cornélio, um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era uma pessoa boa, uma pessoa que muita gente gostava dele, uma pessoa que fazia o bem. E quando ele estava orando, naquele horáriozinho que sempre ele orava, na casa dele, ele recebeu uma visita. Ele teve uma visão espiritual. E um anjo de Deus disse para ele nessa visão que ele deveria procurar um homem chamado Pedro. E ele estava com muito medo, porque uma pessoa humana, se eu visse um anjo na minha frente assim, eu também desmaiava ou ficava em estado de choque. E foi essa a reação de Cornélio. Ele ficou em estado de choque, sabe, atemorizado. Não chegou nem a desmaiar, mas ficou em pânico. E o anjo foi lá acalmar ele. Te acalma, que Deus tem ouvido as tuas orações. E as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Olha só como é bom a gente fazer o bem, né? Porque Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. E aí o anjo disse para ele: olha, envia homens a Jope para chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E disse aonde era que ele estava hospedado, na casa de quem. E o Cornélio, que era um homem que governava, que dirigia 100 soldados, enviou seus homens até aonde Pedro estava e o convidou para vir até a sua casa. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, o Cornélio, diz aí no versículo 24 do capítulo 10, já estava esperando, já tinha convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Ele chamou todo mundo e disse: olha, eu não sei nem quem é esse Pedro, mas se um anjo apareceu falando que a gente ir lá atrás dele, buscar ele para vir dar uma palavra para nós, é porque o que esse homem tem a dizer é muito importante. Então Cornélio chamou todas as pessoas importantes, mas achegadas, e ali Pedro foi bem recebido e começou a pregar, que foi esse texto que nós lemos. Aí começou a falar que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus, Ele deseja salvar qualquer pessoa de qualquer nação, e principalmente aquelas que faz aquilo que lhe agrada, que o teme e faz o que é justo.
Porque quando você é temente a Deus e as suas atitudes revelam isso, uma pessoa que é temente a Deus, ela é uma pessoa bondosa. Por quê? Porque aquela proximidade que ela tem de Deus revela a bondade de Deus através dela. Só que a bondade, ser uma pessoa boa, por si só, não é suficiente para agradar a Deus. Por isso que Deus levantou os pregadores, os pastores, os que anunciam as boas notícias. Porque no mundo não tem só pessoa ruim, não. No mundo tem muita pessoa boa, que a única coisa que está faltando é conhecer mais a vontade de Deus, é descer as águas do batismo, é receber o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo, viver uma vida que agrada a Deus, uma vida completa. Porque ainda está faltando essas coisas, mas a pessoa é uma pessoa boa, e aí Deus vai encontrar com essas pessoas que fazem o que lhe agrada, mesmo sem conhecer muito a Ele. Que era o caso de Cornélio, que era uma pessoa boa, mas ele não conhecia Jesus. Ele falava com Deus, como quem fala com um Deus distante, não tem? E aí ele foi alcançado através da mensagem de Pedro. Pedro foi apresentar Jesus para Cornélio, para os seus parentes, para os seus amigos. Aí Pedro começa a falar, dizer: olha, Deus não faz acepção. Vocês podem não fazer parte do povo de Israel, mas Jesus veio para vocês. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor de todos. Ele foi explicando. Houve um profeta chamado João Batista que pregou o batismo. Mas Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com a virtude do Espírito Santo, e ele andou fazendo o bem, curando a todos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aí Pedro foi explicando: e eu sou uma testemunha, porque eu andei com ele, eu comi com ele, eu bebi com ele, eu andei com ele pela Judéia, por Jerusalém. Eu vi tudo o que ele passou. Só fez o bem, mas foi preso, foi pendurado no madeiro, foi crucificado. Mas a este, no terceiro dia, Deus ressuscitou. E ele apareceu para nós e para outros que Deus falou que era para permanecer todo mundo reunido. Ele apareceu para a gente e nos deu uma mensagem para a gente pregar. O que foi que ele mandou a gente pregar? Que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Está aí no versículo 42 da sua Bíblia. E que ele era aquele que os profetas avisavam que viria. E por meio dele, todos aqueles que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí Pedro começou a apresentar Jesus. E quando ele estava falando com aquele grupo, de repente o Espírito Santo veio e encheu aquela casa, a vida daquelas pessoas. Todas começaram a falar em outras línguas, começaram a orar, começaram a louvar a Deus na língua dos anjos. Todos foram batizados com o Espírito Santo ao ouvir a palavra de Deus que estava sendo pregada pelo apóstolo Pedro. Então, como nós podemos nos encher do Espírito Santo? Primeira coisa,
Não pare só no nível da bondade. Não bote na sua cabeça que basta ser uma pessoa boa. Porque a palavra de Deus está nos mostrando aqui que só ser uma pessoa boa não é suficiente. É um primeiro nível, sabe? Como uma escada alta que você tem que subir. Imagine que Deus está lá no topo e você quer subir, quer ficar perto de Deus. Aí você decide ser uma pessoa boa, porque isso é uma coisa que eu decido ser ou não. Você vê lá em Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa, que diz que ela faz o bem ao seu marido todos os dias. É uma decisão. É você amanhecer o dia e dizer assim: eu quero fazer coisas boas hoje para minha família. Quero fazer o bem lá no meu trabalho. Por onde eu passar, eu não vou fazer o mal. Eu não vou fazer ninguém chorar. Eu vou fazer alguém sorrir hoje. Vou fazer o bem, né? A gente decide, mas não pode parar aí. Tem pessoas que, por serem oprimidas pelo diabo, elas não conseguem fazer o bem. Não conseguem. Aí já é um mal mais profundo. Por isso que Jesus veio, foi cheio do Espírito Santo e com virtude, que está aí o versículo 38, andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque tem pessoas que o diabo controla a vida delas. E elas não conseguem fazer a vontade de Deus, elas vão fazer a vontade do diabo. E qual é a vontade do diabo? Matar, roubar, destruir, fazer alguém sofrer. São pessoas que são instrumentos do mal, que faz a esposa chorar, faz o marido chorar, faz os filhos sofrer. Por quê? Porque o diabo usa a vida deles, porque o diabo está no controle da mente, dos pensamentos. A pessoa diz assim: agora você é ruim. Você já ouviu alguém falar assim? É o mal que está agindo na mente. Porque quando você está cheio de Deus, esse pensamento não prevalece, não lhe domina. A pessoa quer ser ruim e não consegue, porque ela está cheia de Deus. Quanto mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais parecido com Jesus nós vamos ser, né? Então, como nós vamos fazer para nos encher de Deus? Falando sobre Jesus. Por exemplo, eu estou aqui falando sobre Jesus. O que está acontecendo dentro de mim? Deus está me enchendo. E quanto mais eu falo, mais palavra Ele me dá. Ele está me enchendo de Deus, do que vem de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Quando a gente fala sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, a gente vai estar cheio de Deus, se enchendo. O Espírito Santo vem bem para pertinho da gente, porque isso agrada a Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, no caso de Cornélio e a família dele, eles estavam fazendo o quê? Ouvindo. Pedro estava pregando e eles estavam ouvindo. Aí o Espírito Santo caiu sobre todos. Aleluia. Está aí no versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que lhe ouviam a palavra. Todos os que ouviam a palavra. O ouvir a palavra de Deus vai fazendo você ser cheio do Espírito Santo. Por isso há tantas barreiras para nos impedir de ouvir a palavra de Deus.
há muitos obstáculos, é a distância, é o cansaço, é as muitas ocupações, é um sono que dá bem na hora da pregação, não tem? O tédio, que é quando você despreza a palavra de Deus dentro do seu coração. Você às vezes pode até estar ali, mas seu coração está longe, a sua mente está longe, não tem? Então nós temos que estar atentos, ligados. Não podemos estar nem numa cadeira muito confortável, sentado, senão a gente cochila. E eu lhe digo, queridos, que há males espirituais que operam também para nos impedir de ouvir a palavra, dando aquele sono, chega os olhos, chega a ficar carregado. Aí quando chega em casa, para dormir, a pessoa tem que tomar o remédio controlado para dormir. Mas quando chega na igreja, que está ouvindo a pregação, não é porque o pregador seja ruim, não. É porque há um mal que age para a pessoa não ouvir. Por isso temos que ter o esforço de ficar ligado, de ficar atento. Tá com sono, se levanta. A cadeira aqui tá querendo me dar sono, porra, eu vou pegar outra para me ficar mais em pé ainda. Porque eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso. Você precisa. Porque é através do Espírito Santo que nós vamos conseguir fazer toda a vontade de Deus. Ó, Jesus só conseguiu fazer o bem e vencer o maligno. Porque ele estava cheio. Muitas vezes Jesus deixava a multidão para lá, não tem? E corria para um lugar sozinho. Botava os discípulos dentro do barco, dizia: vocês atravessam lá para o outro lado, não tem? Que eu vou me despedir aqui da multidão. E Jesus ia para um lugar aonde ele estava a sós com Deus, orando. Fazendo o quê? Se enchendo. Porque quando ele estava rodeado de gente, pregando, ministrando, ele estava dando o que ele tinha. É igual quando você vai tomar uma água de canudo. Você começa a chupar ali o suco ou o refrigerante no canudo. Aí chega uma hora, você vai chupando. Chega uma hora que acabou. E se você não se encher, aí você vai dar o quê? Você vai oferecer o quê? Aí você termina parando. Mas esse não vai ser o seu caso. Porque assim como Jesus estava constantemente se enchendo, nós também vamos fazer isso. Amém, queridos? Quero desafiar você a fazer isso. Efésios 5:17. O que diz aí? Pelo que não sejais insensatos. O que é insensato? Uma pessoa que não tem juízo. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Está aqui o caminho. Não seja insensato, não seja como uma pessoa que não tem juízo, que diz assim: eu não preciso disso aí. Isso aí pra mim é besteira. É blá blá blá, tem? A pessoa até fala isso das coisas de Deus.
Não seja insensato. Entenda qual é a vontade de Deus. Deus não criou você para viver embriagado, cambaleando, caindo e os outros te levantando. E aqui vale para ti, aluno da Peniel. Esse não foi o propósito que Deus tem para a tua vida. Chega desse tempo ruim aí. Deixa esse passado para trás. Qual é a vontade de Deus? É que a gente seja cheio, mas enchei-vos do Espírito. E isso acontece quando você está louvando a Deus, cantando, lendo os salmos, salmodiando, decorando a palavra, não tem? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem pessoas que passam 30, 40 anos dentro da casa de Deus, diz ele ouvindo a palavra, não sabe um versículo da Bíblia de cor. Se precisar numa emergência para expulsar o diabo com a palavra, não sabe. Imagine se Jesus não soubesse de cor os versículos da Bíblia. Tinha perdido a tentação lá no deserto. Porque você não vai lutar contra as forças espirituais do mal, não é com a metralhadora, uma faca, um facão, uma foice não, meu irmão. Eles não têm medo disso aí não. Sabe o que é que bota o diabo para correr? É a palavra de Deus na boca de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Aí o mal não resiste. Não consegue ficar no mesmo ambiente que você está. Porque você não estará sozinho, estará junto com o Espírito Santo. Aleluia. Então fale a palavra de Deus para você mesmo. Precisa você estar falando alto para chatear as pessoas, não. Traga à sua memória a palavra de Deus. Se tiver alguém no seu caminho que goste de ouvir a palavra de Deus, que lê e não entende, você que sabe mais um pouco, ensine para esse que está no seu caminho pelejando para avançar. Reparta o que você sabe com quem não sabe. Tem sempre alguém no mundo que sabe menos do que a gente. Não que a gente saiba muito, mas quem já está caminhando há alguns dias, há alguns anos na fé, já aprendeu algumas coisas que outros que vão começar a caminhada ainda não sabem. Aí você vai compartilhando, sempre dando graças a Deus por tudo, sabe? Você pode estar passando por um dia mal, mas Deus sempre vai permitir que uma coisa boa aconteça naquele dia. Você pode estar enfrentando uma dificuldade, mas agradece pelas facilidades que você tem. Agradeça. Seja grato, porque quando você tem um coração grato, você vai se enchendo do Espírito Santo. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo para andar igual um balão inflável, se achando a última Coca-Cola do deserto. Não. Quanto mais uma pessoa é cheia do Espírito Santo, mais ela se sujeita. Que é o que está em versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ela não tem dificuldade de obedecer às autoridades que estão sob sua vida, às regras, às leis. Que o Espírito Santo vai guiando ela a ser
uma pessoa temente a Deus e submissa. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela, com a ajuda do Espírito Santo, ela deixa o marido liderar. E aprende que a melhor coisa que tem é você estar nos pés de Jesus, orando pelo seu marido, pela sua casa. Vai ter coisas que você pode não concordar ou gostaria que fosse feito de outro jeito, que você não pode mudar ninguém, nem seus filhos, nem você mesma. Aí você corre e vai orar. Meu Deus, assuma o controle, abençoe, livre. Se isso for de Deus, faça dar certo. Se não for, meu Deus, em nome de Jesus, nos livre do mal. E ainda com essas orações, ainda vai ter coisas que vão acontecer, mas Deus vai ensinar grandes lições. Porque eu tenho aprendido na minha caminhada de fé com Deus que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Não que seja a vontade dele, mas quando a gente escolhe, tem o direito de escolher, o livre-arbítrio. E às vezes a gente toma uma decisão, principalmente se for uma decisão que não seja guiada pelo Espírito Santo, que possa prejudicar outras pessoas ou a gente mesmo. Às vezes Deus deixa a gente fazer as escolhas. Só que a bondade de Deus supera, porque ainda naquelas escolhas que a gente faz, que não são as melhores, Deus ainda nos ensina grandes lições pela sua misericórdia, né? Ainda tem um lado bom da coisa ruim que aconteceu, né? Porque a vontade de Deus é que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, que quando Ele falar, a gente possa reconhecer quando Ele fala e possa ouvir, deixar Ele nos guiar, para que só coisas boas aconteçam na nossa vida. Esse dia é o dia perfeito, meu Deus. Que o Espírito de Deus venha ter essa liberdade na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios, e você possa confiar no Espírito Santo. Amém? E querer sempre ser cheio.